Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar, hoje com os deputados Miguel Calaça, do PSD, Patrícia Spínola, do JPP, Raquel Coelho, do PTP e Gil Canha, deputado independente na Assembleia Regional. Neste programa vamos falar, entre outras coisas, do rescaldo do mau tempo que assolou Madeira no passado fim de semana. Vamos falar também da Comissão de Inquérito ao BANIF, que já existem conclusões na Assembleia Regional, e vamos também ainda falar do voo dos estudantes, uma iniciativa do Governo Regional que está a provocar alguma polémica, um voo que já está esgotado. Vi também esta iniciativa do Governo e, sobretudo, também a polémica que se gerou à volta disto. Ora, muito boa noite, agradecer o convite, cumprimentar aqui os colegas de painel e aos queridos amigos que estão a assistir ao debate. Creio que era inevitável que se esgotasse o número de lugares neste voo charter. Com uma oferta de 144 lugares para um número de estudantes fora da região, era inevitável uma situação destas. Nesse sentido, creemos que esta não é a solução. A solução sempre passa pelo Governo Regional garantir que o estudante pague efetivamente aquilo que lhe compete, que neste caso serão os 65 euros, a qualquer voo que ele possa adquirir em qualquer altura do ano. Isso é o processo que está nesta altura em curso relacionado com o subsídio de mobilidade, e aí a decisão é do Governo Central. A região tem dado pequenos passos em matéria de garantir a continuidade territorial. O subsídio de mobilidade foi um grande, ou talvez o grande feito da governação de Miguel Albuquerque. Este voo charter é uma mais-valia, sem sombra de dúvida, mas atua quase como um penso-rábito numa ferida que é contínua. E os madeirenses e porto-santenses anseiam por uma solução permanente, mais eficaz e mais justa, que não exclua ninguém. Parece-me injusto vermos os nossos estudantes e encarregados de educação terem que pernoitear quase junto a uma agência de viagens para garantir um lugar nestes 144 lugares. Quer dizer, não faz qualquer sentido. E muitos ficaram de fora, não conseguiram, portanto... Sim, era inevitável com apenas 5... Se bem que a ideia do Governo era eventualmente aqueles que têm mais dificuldades, que supostamente não conseguiriam vir aqui de outra forma, mas o que é facto, ao que parece, depois na hora da compra e, portanto, não por exemplo, assim. poderia ser uma forma de seleção, garantir-os com um mais fraco rendimento económico, que tivessem essa prioridade, mas isso envolve todo um mecanismo e procedimentos do Governo Regional que pode ser execuível, obviamente, não colocamos essa situação de parte, mas eu acho que a nossa grande luta deve ser, sim, criar pressão junto do Governo da República no sentido de garantirmos esta situação de uma forma permanente, que os estudantes apenas paguem os 65 euros em qualquer voo, sim, obviamente, e os restantes residentes, com os 86 euros, paguem apenas aquilo que lhes compete e que seja, neste caso, o Estado ou a região a garantir, junto das companhias aéreas, o valor remanescente. Gil Canha, também a sua opinião sobre isto e a forma como acompanhou este mau tempo. Muito bem. Para o Partido Trabalhista Português, todos os investimentos que são feitos, sejam públicos ou privados, na orla costeira ou junto ao leito das ribeiras, são sempre obras de risco. E mais cedo ou mais tarde podem levar a obrigar o Estado a ter que reconstruir esses mesmos obras, infraestruturas, investimentos que são feitos. Há aqui uma série de insistências que são feitas, particularmente pelas autarquias, numa tentativa de fazer bonito para encher o olho dos mais desavisados, nomeadamente nas infraestruturas balneares, com investimentos muitas vezes luxuosos, que ficam bonitos, mas que duram o que duram, até vir até o mau tempo. Refere-se a que autarquias? Por exemplo, estou-me aqui a recordar, da autarquia do Funchal, nomeadamente com o passadiço da Praia Formosa, que se investiu num passadiço de luxo
quase 100 mil euros para o mar levar. Obviamente que as infraestruturas balneares têm que ter uma atenção por parte das autarquias e por parte do governo, tem que haver investimento, mas o investimento tem que ser sempre feito com cautela e rigor, no sentido de percebermos que aquele investimento está ali a prazo, até vir um mau tempo que poderá vir a ser destruído pela fúria do mar, pelas tempestades. E creio que os nossos governantes, os nossos autarcas, têm que perceber que os investimentos que são feitos têm que ser feitos investimentos modestos, porque a qualquer momento o mar pode vir buscar aquilo que é seu. E, senão, corremos o risco de isto ser um saco sem fundo para os contribuintes, porque automaticamente, quando se permite que os privados estejam a construir, a fazer avultados investimentos neste tipo de locais, numa primeira instância é bom criar atratividade, leva pessoas, portanto, àquela localidade, àquele sítio, mas a longo prazo isso pode incorrer e acarretar custos avultados para as autarquias e para o governo regional, e nós não temos que estar sistematicamente a pagar pela incúria e pelas medidas propagandistas, dos nossos políticos. Acho que as pessoas têm que perceber que nós vivemos numa ilha rodeada por mar e que isso incorre riscos estes que nós não podemos ignorar e então nós temos que nos adaptar e tentar fazer mais e melhor com aquilo que é a experiência, porque nós temos visto, e aliás este mau tempo e os estragos que causou na orla costeira, é uma oportunidade para nós fazermos mais e melhor no futuro, para garantirmos que todos os investimentos que sejam feitos de uma forma acautelada, com rigor, com estudos da sua própria viabilidade, e aquilo que não seja extremamente importante, como aquilo que foi aqui com o Sr. Deputado Gil Canha, de infraestruturas para a região na orla costeira, que sejam feitos sempre na perspectiva de haver investimentos modestos. Para o caso do mar destruir, que a reconstrução também não obrigue a um grande investimento por parte da região. Também penso que já está na altura de a região ter um plano regional para o litoral, sobretudo com as alterações climáticas que têm se feito sentir, com a subida do nível da água do mar. Nós temos que, de facto, repensar se devemos autorizar a construção até um determinado nível da orla costeira. E nesse aspecto o Governo Regional continua a marcar passos para, de certa forma, agradar ao eleitorado e agradar uma série de lobbies que gravitam ali em torno do turismo. Porque isso, ao fim e ao cabo, numa primeira instância é positivo, fica bonito, atrai pessoas, mas passado alguns anos podem se tornar em marinas do lugar de baixo, e não é isso que nós pretendemos. Os agricultores, neste caso, que foram prejudicados, e muitos deles de forma considerável pelo vento. Há muitas formas de se ajudar os agricultores, tem que haver intenção e desejo para isso, porque efetivamente a agricultura na Madeira cada vez mais tende a desaparecer. Prova disso é as tragédias que temos vindo a ser assolados nos períodos de verão, com os incêndios, porque os terrenos não estão lavrados, e o Governo Regional tem que esclarecer de uma vez por todas esta polémica que envolveu os seguros dos agricultores, porque efetivamente o que tem que haver aqui é uma garantia por parte dos agricultores que optem por fazer esse seguro, e mesmo por aqueles que não optem, se calhar estudarmos uma possibilidade de uma cooperativa, de algo que de certa forma minimize o facto de eles não terem escala para suportar um custo desta dimensão, que o Governo assuma essa despesa e que garanta que em casos e em situações excepcionais em que o mau tempo destrói as colheitas, destrói tudo aquilo que está a ser produzido, para que as pessoas de alguma forma possam ser salvaguardadas e não desanimar, porque o que nós pretendemos efetivamente é que a Madeira possa continuar a ter uma agricultura tradicional, de subsistência, que nós sabemos que efetivamente é a grande
maioria que, dadas as nossas condições geográficas e de orografia, dificilmente conseguimos uma agricultura industrial e competitiva de forma a exportar para o exterior, talvez só em alguns produtos muito específicos, mas noutros, obviamente, que não conseguimos competir com as produções que são feitas a nível internacional. E nesse aspecto, acho que há uma série de medidas que têm que ser levadas em consideração, que o Governo Regional, ao longo de anos, ignorou. Aliás, a agricultura sempre foi considerado algo de menor. Aliás, não há nenhum agricultor que queira que os seus filhos continuem na agricultura. Aliás, há um grande preconceito em relação à produção agrícola, porque está associado também a um fraco rendimento e ninguém quer isso para o futuro dos seus filhos. E esta é uma situação que nós temos que inverter, porque até para a própria sustentabilidade do turismo da nossa ilha, querem maior regalo para a vista do que vermos os nossos calcos todos plantados, arranjadinhos, quando passamos nas estradas. Quer dizer, não há nada melhor que isto. E urge-se, de facto, garantir um seguro que possa dar segurança e não desanimar os nossos agricultores, parece-nos que é portanto, ter essa garantia de que, independentemente de, digamos assim, destas situações que possam assolar as produções, tem a garantia de que eventualmente não... E se os seguros não quiserem efetivamente garantir isso aos agricultores, creio que o Governo deve tomar esse papel. Miguel Calaça, estas conclusões, o que é que lhe apraz dizer? Bem, em primeiro lugar, dizer que todas as comissões de inquérito sofrem de uma parcialidade evidente. Tudo depende do partido que é maioritário na comissão de inquérito e quando existem responsabilidades políticas na matéria, como é este caso particular do Banif, há sempre uma tentativa de lavagem política das responsabilidades. Mas isso não é assim. E ao ler este relatório... É porque na República também Sim, é hábito os partidos e prática que das disso, comissões de inquérito. Todos os partidos tentam puxar a brasa à sua sardinha. E é bom que se diga que uma comissão de inquérito... Na Madeira não é exceção. E as conclusões de uma comissão de inquérito não têm efeitos qualquer, para além daqueles que são de natureza política, não é? Portanto, é sempre bom haver este tipo de comissões de inquérito, dar o tipo de conhecimento mais aprofundado aos senhores deputados. Eu tive a oportunidade de ler, portanto, o relatório, os seus objetivos, as suas conclusões, mas eu acho que é dispensável para fazer uma análise política daquilo que verdadeiramente se passou no Banif, e que não foi só o Banif, foi outros bancos que também informaram dos mesmos vícios e do mesmo tipo de práticas, que ao fim e ao cabo pôs de certa forma o caso do Banif, do BES e de outros bancos que colapsaram, pôs-no como o dinheiro dos depositantes foi usado de uma forma completamente leviana, muitas vezes utilizado para se fazer más aplicações financeiras e para financiar empresários ligados ao poder político e económico, que foi-lhes atribuído empréstimos, muitas vezes sem qualquer tipo de garantia, descapitalizando por completo o banco. No caso particular do Banif, o Banif era o banco dos madeirenses, era assim que era propagandeado aqui na Madeira e na diáspora, era o banco do PSD. Na administração do banco passou o Estado-Maior do PSD, isso é negável, nomes como o de Tranquada Gomes, Presidente da Assembleia Regional, Paulo Fontes, ex-deputado e secretário regional, Miguel de Sousa, ex-secretário regional e deputado, vice-presidente do Parlamento Regional, denotam como esta infraestrutura bancária teve importância na consolidação do Partido Social Democrata. Financiou as campanhas do PSD, as obras do PSD, toda a fina nata de empresários ligados ao PSD também se foram financiar, basta consultar a lista de empresas com créditos mal parados, nomeadamente o Grupo Sá, a Construtora Tâmega, o Columbus Resort, e depois todo este crédito era de certa forma facilitado com a contrapartida que depois seria feita uma promoção por parte destas pessoas que têm influência. Mas o relatório curiosamente diz que a exposição da Madeira, nomeadamente daquilo que era a dívida da região ou a dívida de outras entidades, por exemplo a Fundação Social Democrata também foi ali referida. O relatório diz que essa exposição não foi por aí que o banco, digamos, faliu.
Sim, não só. Não havia nenhum O relatório não responde ao objetivo da Comissão. O objetivo da Comissão era identificar os critérios inerentes à concessão de créditos à Fundação Social Democrata e altos dirigentes do PS da Madeira. A Fundação Social Democrata respondeu que não tinha dívidas neste momento, nenhum acordo de créditos. Não é incumprimento. Exatamente. Mas não é essa a questão. A questão que se colocava era se havia critérios diferentes para as pessoas afetas ao Partido Social Democrata do que aos outros clientes. Isso não ficou claro. Nomeadamente, tinha que chegar os valores dos empréstimos que foram feitos, quais foram os critérios de concessão desses empréstimos, se eram os normalmente aplicados aos outros clientes do Banif, e se não estávamos perante créditos concedidos em condições de exceção, ou seja, com condições de juro diferentes dos outros. Isso é que não ficou aprovado. Portanto, o objetivo da Comissão de Inquérito... pelo Banco de Portugal. O objetivo da Comissão de Inquérito não ficou respondido. A resposta que veio da Fundação por escrito, a Fundação não veio em audição parlamentar, por escrito, são 2 parágrafos e que não respondem ao objetivo. Portanto, como não respondem ao objetivo, nem deviam estar no relatório. Isso é só palha, como faz parte dos outros relatórios das comissões de inquérito anteriores. Sim, só para concluir também, Raquel. Há aqui 3 componentes explosivos nesta história do colapso do Banif. Em primeiro lugar, a má organização estrutural do banco, os erros estratégicos dos acionistas e dos administradores que de certa forma, tratar o dinheiro dos seus depositantes, dos seus clientes, de uma forma completamente leviana, como se estivessem a administrar o seu próprio dinheiro, e depois também as falhas de supervisão do Banco de Portugal, que parece que diz que uma instituição bancária está morta já depois dela estar morta. Quer dizer, eu depois de estar morta não preciso do médico, eu preciso do médico enquanto tenho vida, ainda, enquanto há esperança e há a possibilidade de se resolver e de salvar esta vida. Depois do banco já ter colapsado é que vem o Banco de Portugal de intervir. De certa forma vemos que estas entidades reguladoras falharam e vivem de certa forma subjugadas e com medo destes grandes lobbies, neste caso particular o caso da banca. Agora, no caso, deixe-me só terminar, e o que é de lamentar é a resolução que foi dada, que o Estado foi obrigado, obviamente, a intervir para que a esmagadora maioria dos seus depositantes não perdessem as poupanças de uma vida, mas houve ainda uma fatia considerável dos depositantes que não foi salvaguardado pelo Estado e que está a causar... E isso é um problema que continua. E, aliás, o relatório também quase que pede ali uma solução idêntica àquela questão Estão a passar os 12 anos por parte da República. Vamos reservar os últimos minutos, breves minutos, para uma declaração vossa sobre o facto desta semana se assinalar o Dia da Mulher, Raquel Coelho. Do seu ponto de vista, nos dias de hoje, ainda faz sentido celebrar o Dia da Mulher? Eu acho que sim. Embora já tenhamos dado passos gigantescos na igualdade de género em Portugal, ainda há muito para fazer, particularmente aqui na Madeira. E acho que a própria organização da política regional é a prova que não existe ainda igualdade de género nos variedíssimos setores da nossa vida regional, nomeadamente na política, no trabalho, na vida familiar. Mas não existe porque há barreiras colocadas pelos homens ou porque eventualmente as mulheres, elas próprias também não estão a conseguir conquistar o seu espaço? A dúvida é efetivamente se esta desigualdade de género é por opção própria ou em resultado da imposição cultural e social. Este é o grande debate, mas creio que a legislação, de certa forma, vem esbater que é opção própria, porque a partir do momento em que se colocou a imposição da lei da paridade, as mulheres começaram a surgir na política. Aqui na região isso ainda não foi posto em prática. Não sei se nas últimas eleições regionais os partidos já tentaram, de certa forma, garantir os mínimos dos mínimos, mas o que é verdade, o exemplo da Assembleia Legislativa da Madeira, no universo de 47 deputados, apenas 10 são mulheres. Aliás, eu tenho feito a crítica pública, inclusive do próprio painel deste programa Parlamento, ser na sua esmagadora maioria composto por homens. Aliás, todos... Claro, ele representa o Parlamento, não é? Pois. Sim, em 47 mas poderia haver hoje, por exemplo, temos aqui uma paridade, não é? Hoje temos até paridade. Precisa ser o dia da mulher para haver paridade, mas normalmente nós sabemos que isso não acontece. E, aliás, foi preciso quase 40 anos após o 25 de Abril para termos
uma mulher isso é uma questão que também... presidente de Câmara. Portanto, vemos que temos dado passos, mas os passos ainda são muito pequenos. Também a opinião aqui ao Gil Canha sobre esta questão relacionada com a mulher. Não, eu acho que, felizmente, que os tempos mudaram e vemos agora as mulheres